Bom, pessoal, direto ao ponto. Hoje a gente vai criar um projeto do zero no Cursor. Depois eu vou configurar com vocês o MCP, Model Context Protocol, do Supabase, lá no Cursor. A gente vai, então, estruturar e entender o banco de dados que a gente está fazendo. A gente vai criar, executar esse banco de dados pelo chat do Cursor, então isso vai ser massa também. Depois disso, a gente vai conferir se o banco de fato foi criado lá no Supabase e eu vou dar uma sugestão aqui de próximos passos para vocês e vou até dar uma amostra de um outro MCP que vocês podem usar e que pode melhorar o design da aplicação de vocês, beleza? Então, conforme a gente for seguindo aqui, eu vou marcando com check. Criei esse checklist aqui bem rapidinho no Cloud mesmo, só para a gente ir acompanhando, mas vamos nessa. Então, aqui a gente não vai usar Lovable hoje, a gente vai direto no Cursor. E eu não sei se vocês sabem, mas Lovable, Bolt, Base 44, Replit, imagino que o Replit também, tá? Isso eu não tenho certeza. Eles usam Vite.js. E a gente vai criar um projeto em Vite.js também diretamente pelo Cursor para a gente fazer esse primeiro check aqui. Então, vou ensinar vocês aqui a pesquisar como é que você pode iniciar um projeto em Vite, Você vai pesquisar aqui Vite.js. Essa daqui é a página principal deles, aqui do Vite. E, basicamente, eles, mostram aqui um pouco mais, inclusive, site bem legal, nem esperava que ia ser tão massa assim. Mas ele fala aqui, basicamente o suporte, a documentação e tal. E ele te fala como é que você pode criar um projeto em Vite. E vai ser esse exato comando que a gente vai usar lá no Cursor para criar um projeto do zero. E vocês vão ver como é simples isso, tá? Não é nenhuma ciência de foguete aqui, não. Eu estou aqui no Cursor, E essa aqui é a página inicial do Cursor. Você vai aqui em cima em terminal, você vai abrir um novo terminal. E você vai colar aquele comando que a gente acabou de copiar. Então, a gente copiou aqui o comando, escolhi na MPM, copiei aqui o comando, a gente vai colar aqui nesse terminal, beleza? Enviou o comando, ele vai perguntar o nome do seu projeto. Vamos colocar App YouTube Demo. Vai perguntar o framework que a gente vai usar, e a gente vai usar React aqui. E aqui, a variante, a gente vai usar TypeScript. Beleza? Que basicamente eu estou usando o mesmo combo ali que as ferramentas usam. Lovable, todas essas. Fechou? Então, aqui ele fala basicamente para eu rodar o comando para ir para a pasta e depois a gente vê se já está instalar dependências, Que é esse npm install aqui, que vocês estão vendo, beleza? Esse aqui é o comando de mudar. Aqui, eu vou mudar para essa pasta que a gente acabou de criar aqui em cima, para esse projeto. E esse último comando aqui é o comando para a gente ver a nossa aplicação em tempo real, ver a tela ali realmente. Então, quando eu crio um projeto assim em Vite, ele já meio que mostra para a gente um template inicial bem básico ali, que vocês vão ver agora. Então, bora fazer isso. A gente vai rodar aqui, a gente vai entrar nessa pasta, depois disso, a gente vai instalar as dependências, npm install, beleza? Então, ele vai demorar em torno de uns 10 segundinhos aqui para instalar tudo. Vamos até ver, 10, 11 segundos, esse aqui foi em 12. E agora a gente vai rodar localmente isso, Vamos ver aqui, então. Pronto, aqui, já está rodando, a gente já está com o projeto aqui 100% rodando, lógico, nessa página inicial do próprio Vite aqui, beleza? E para você ver as pastas que foram criadas ali dentro, maneira mais tranquila, dá para fazer pelo terminal também, mas você pode vir aqui em abrir projeto. Tá vendo aqui o projeto que a gente acabou de criar e a gente vai abrir ele aqui no Cursor, beleza? Vamos inclusive fechar aqui esse terminal aqui do lado. E tá aqui, Então aqui o projeto, a pasta public, a pasta source, que é a pasta que depois vai ficar os componentes, Inclusive, se você não tem conhecimento, do que são essas pastas aqui, eu criei inclusive um material gratuito, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês,
para que vocês, cara, consigam entender o que é cada pasta. Eu acho um conhecimento importante, né? Ainda mais se você estiver fazendo muito isso. Mas ele está bem aqui, ó, nesse daqui. E eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Para vocês darem uma olhada. Mas é basicamente aprenda.codando-sem-codar.com.br. E aqui eu mostro, cara, toda a estrutura de pastas aqui. Eu explico o que é cada uma com analogias mesmo para iniciantes, tá? Explico também a diferença entre o que é Vite.js, React, TypeScript. E, cara, material 100% gratuito. É só vocês acessarem essa página aqui e usar. Fechou? Bom, pessoal, voltando aqui então, né, para nossa checklist. A primeira foi, né, a gente criou um projeto aqui do zero. E agora a gente vai configurar o MCP do Supabase. Mais uma vez aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês podem chegar no MCP do Supabase, mas o Supabase tem uma documentação aqui, né, e ele explica para cada IDE com IA que você pode configurar isso, né? Então, Cursor, Windsurf, Visual Code, Cline, enfim, várias aqui para a gente. A gente vai usar esse do Cursor, né? Então, basicamente, cara, como é que é no Cursor, né? Você vai criar um arquivo .cursor no diretório principal ali da nossa aplicação. Depois a gente vai criar esse daqui, né, mcp.json. Vou mostrar também algumas formas de fazer isso. E basicamente, cara, olha, você vai escolher aqui Windows, Mac, Linux, e você vai pegar, vai copiar isso aqui, vai colar lá, e você vai trocar apenas esse Personal Access Token, beleza? Para você, de fato, fazer a conexão ali com o Supabase. Então, bora lá? Então, pessoal, aqui dentro do Cursor, o que você vai fazer? Você vai aqui em Cursor, vai aqui em Ajustes, né? E agora não está aparecendo aqui, não está deixando eu clicar, né? Porque quem sabe faz ao vivo aqui, mas beleza, agora deu. Você vai em Cursor Settings, né? Configurações. E aí você vai em MCP, meus queridos. Você vai clicar aqui, ó, em adicionar um novo MCP Server, ok? Então aqui, ó, mcp.json, tá vendo aqui? E olha só que interessante, bem aqui está mostrando, se vocês olharem, justamente a pasta, né, que o Supabase estava falando, que é .cursor/mcp.json. E se eu mostrar para vocês bem aqui, no que eles estão falando aqui para a gente, é isso, né, .cursor/mcp.json. Então, cara, no meu caso é Mac, tá? Eu vou simplesmente copiar isso daqui e vou lá no Cursor e, cara, vou colar bem aqui. Beleza? Vou salvar. Só que, queridos, a gente tem que pegar esse Personal Access Token. Beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ir lá no Supabase. Então, vamos aqui no Supabase, né? Você tem que criar sua conta e tal, taraná. E você não precisa necessariamente entrar em nenhum projeto, pode ser na página inicial mesmo. Você vai clicar aqui em cima, você vai aqui em Account Preference, beleza? Você vai aqui em Access Tokens e você vai gerar aqui um novo token, tá? Então eu vou clicar aqui em gerar esse token, vamos chamar de YouTube App Video, gerar o token. E agora eu vou copiar, né, esse token aqui e vou colar lá, beleza? Então venho aqui, vamos colar esse nosso token aqui. Salvei aqui o token e a gente simplesmente agora vai ver se realmente está configurado ou não. Então, para a gente ver se está configurado ou não, a gente vai aqui em Cursor Settings, tá vendo que está vermelhinho aqui ainda? Cara, isso aqui às vezes é realmente, né, bem chatinho. Muitas vezes, cara, você tem que ficar só dando refresh aqui múltiplas vezes até que de fato fique verdinho aqui do lado. Ou, cara, tem gente que teve problemas e você vai ter que atualizar o cursor, ou você vai ter que fechar o cursor. Não é algo tão estável assim, tá? Então sempre confiram de fato se tá verdinho, porque se não tiver verdinho, cara, não adianta, não vai funcionar. Você não vai conseguir chamar, né, fazer essa chamada pro MCP Server do Supabase. Aí tem um ponto, pessoal, que normalmente funciona, mas assim, é mais uma gambiarra do que qualquer coisa, é você colocar o @dev aqui, né? Você está em desenvolvimento. Então, para mostrar para vocês como é que estava antes, estava em latest,
aí você coloca dev, tá? Basicamente é isso. Aqui, ó, por exemplo, já ficou verdinho, né? Não estava. E você tem aqui todas as tools, né? E aqui até aparece o dev bem aqui também no comando, tá? Então, cara, agora a gente tem nosso MCP Server do Supabase configurado. Então, voltando aqui, né, para o nosso checklist, vamos marcar aqui como feito, né, configurar o MCP. E agora a gente começa aí para a parte interessante, que é estruturar e entender, né, esse banco de dados aqui. Para quem ainda não entendeu a vantagem do MCP, né, pensa assim, cara, ao invés de você ter que ir no Supabase, criar realmente o seu banco ali, etc., você vai conseguir fazer tudo isso, consultar o banco, tudo, cara, pelo chat do Cursor, né? Por aqui mesmo. A gente vai conseguir rodar, criar as tabelas aqui, criar o projeto aqui, fazer tudo. Então, é algo que eu recomendo para quem especificamente está começando? Não, cara, não sei, eu acho que eu não recomendo não, porque é bom que você entenda um pouco mais, se sinta mais confortável com as ferramentas em si, tá? Então, acho que isso aqui seria um próximo passo realmente para você, mas assim, facilita bastante todo o processo de construção do banco de dados. Mas então vamos estruturar e entender o banco de dados. Para isso, pessoal, eu vou usar o DB Expert, tá? Então, dbexpert.usekernel.com. Vocês podem usar, cara, para isso um ChatGPT, o Cloud, DeepSeek, enfim, eu uso o DB Expert porque foi um produto que a gente criou 100% focado nisso, né, em banco de dados, então é um agente para isso, vocês vão ver aqui. Mas, mais uma vez, né, a minha premissa, cara, é que você consiga fazer as coisas em qualquer lugar. Então, vocês podem usar também outras ferramentas que fizerem mais sentido para você. Então, vamos falar que a gente quer criar uma plataforma de agendamento, né, para médicos. Então, eu vou colocar aqui uma plataforma de agendamento para médicos. E vou mandar aqui, né, ele vai pedir para entrar com o Google, vou entrar aqui rapidinho. E agora sim que eu entrei, né, eu vou conseguir aqui enviar. E o que o DB Expert faz, né, basicamente, ele vai trazer uma estrutura de design de banco de dados para a gente. E nisso a gente vai contemplar também já um próximo checklist, que é entender, né, esse banco. Então ele está gerando aqui, né, o design do banco para a gente. Aqui, né, fez todo o design do banco para a gente. Até para vocês entenderem, né, aqui a gente está falando de tabelas e colunas. Então isso aqui seria uma tabela de pacientes, né, você consegue até passar aqui e mostra que armazena informação do paciente. Appointment status, né, que são os status de agendamento. E é isso, né? Então, cara, se eu não sou técnico e quero entender, eu falo, me explique a estrutura desse banco como se eu estivesse aprendendo agora programação. Então, vamos ver como é que ele vai me explicar aqui. Beleza, e aí, cara, ele me explica, né, todas as tabelas aqui certinho. Então, cara, o banco de dados é o coração da sua aplicação. Vale você gastar um tempinho mais entendendo ele de fato, né? Entendendo tudo que dá para fazer. Então, o que eu falaria aqui? O que você sugeriria de mudanças no banco sem implementar? Ele vai me dar aqui algumas sugestões de mudanças e a gente deve implementar uma ou outra aqui. Então ele fala, né, gerenciar múltiplos locais de atendimento para médicos, definir duração para consulta, detalhar e incluir informações de usuários e permissões. Eu acho que esse 4 aqui é legal, né? Então eu vou falar, implemente, que são níveis de acesso, né? Então implemente o 4. E ele deve fazer uma mudança aqui para a gente. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Vou até colocar no zoom out aqui para a gente ver a mudança. Bom, então ele adicionou, né, uma tabelinha aqui para a gente. Vamos dar uma olhada aqui em tudo que ele fez, né? Então ele criou aqui essa tabela User Roles, os users aqui também. E, cara, já é uma tabela bem ok,
né, para a gente seguir com a implementação, né? Dava para a gente aprofundar um pouco mais e fazer mais coisas? Dava para ficar aqui conversando, cara, falar de iniciamento de acesso e tal, mas eu acho que está ótimo, cara, já é uma estrutura que, olhando aqui por alto, está muito boa para a gente, cara, estruturar toda a nossa aplicação. Então, beleza. Aí, cara, se você clicar em exportar aqui e você não tiver, obviamente, a ferramenta em si, ele vai pedir para você pagar a ferramenta, né, para você conseguir exportar em PostgreSQL, né? Mas, cara, não é, lógico, é melhor que já seja em PostgreSQL, porque, cara, já é o direto ali o que roda no Supabase, mas aqui ele gera um DBML para gente, né? O DBML é como se fosse um código universal ali para a estruturação de banco de dados. Então, cara, a gente vai copiar basicamente esse DBML e vamos então para a próxima etapa. Passando aqui no nosso checklist rapidinho, então agora a gente estruturou e entendeu, né, o banco de dados, dava para aprofundar um pouquinho mais ali para entender ainda mais esse banco, mas agora a gente vai criar o banco de dados pelo Cursor, né, com o MCP do Supabase. Então, vamos lá no Cursor, tá? Já estou aqui com o chat em aberto, né, então você aperta Command L ou Ctrl L aí para abrir o chat. Deixa eu abrir qualquer arquivo aqui só para tirar desse ponto. E aí, o que eu vou pedir? Eu vou falar liste os projetos que estão no Supabase. Então, aqui eu já vou estar conversando direto com o Supabase, tá? Se funcionar. Vamos ver. Então, aqui ele vai aparecer esse generating. Pronto, ó. Ele vai aparecer... Cara, sempre que ele usar o MCP, vai aparecer isso. Colon MCP tool, tá? Pela list projects aqui. Então, a gente vai rodar nessa tool. Dá para você colocar para fazer isso automaticamente, mas eu sempre prefiro rodar. E ele vai trazer, então, agora todos os projetos que estão lá no Supabase, né? Então, ele trouxe esses projetos. A gente não vai usar nenhum desses dois. A gente vai criar um novo projeto. Crie um novo projeto chamado App YouTube Demo. Vamos chamar, na verdade, do nome da aplicação, né? Agendamento YouTube. E aí ele vai também pedir aqui para rodar, né? Então, ele falou que vai verificar as organizações disponíveis. Ele vai verificar o custo do projeto, né? Não faz muito sentido esse projeto custar alguma coisa, então tá $0 por mês. Eu vou confirmar o custo e ele vai criar, né, então, esse projeto lá para a gente com essa tool chamada Create Project. Beleza? Então vamos lá, ele vai carregar um pouquinho aqui. Perfeito, o projeto foi criado com sucesso. Detalhes do novo projeto, agendamento YouTube, tal, ID, beleza e tal. Ok. Então, cara, agora a gente já tem um projeto. O que eu vou fazer? Lembra que a gente, né, copiou esse aqui no DB Expert? A gente veio aqui ver o código DML, né, que é a linguagem universal aqui do banco de dados. Lembrando que idealmente seria melhor que fosse o SQL, mas aqui a gente já pegou todo esse DBML, voltou aqui, né, cola esse DBML aqui, e aí você vai falar assim, crie a estrutura de banco de dados abaixo no Supabase. Ajuste para ter as políticas corretas, né? O Supabase, cara, ele é meio chato com as políticas, com RLS, são pontos que nem vale muito a pena entrar aqui agora, mas são pontos de segurança, então eu sempre coloco aqui, especificamente para o Supabase, também esse prompt. Em breve a gente vai fazer uma integração direta com o Supabase, não vai mais precisar fazer isso. Mas vamos enviar aqui. Então ele vai criar a estrutura, pelo que eu me lembro, ele separa, né? Então vamos ver se ele vai separar aqui para a gente também, né? O banco de dados ele vai implementando uma coisa ali de cada vez. Vamos ver, está generating aqui, ele deve estar consumindo todo esse contexto, né, que eu mandei para ele. E beleza, né? Ele falou, calling MCP tool, apply migration. Então vou rodar essa tool, aplicar uma migração, né? Então, uma migração no banco, basicamente um banco que não existe, eu vou migrar para algo agora existente aqui
E ele falou que agora vai criar as políticas de segurança, provavelmente vai vir uma outra tool aqui para a gente, para aplicar, né, todas essas políticas de segurança. Então aqui apareceu, né, mais uma migração, Apply Migration, você roda também ela. Então, cara, se você quiser ver um pouco mais de detalhe, né, se você for um pouco mais técnico ou tiver mais interesse, você pode abrir aqui e ver o que ele está sugerindo fazer. E vai ajustar as políticas para não usar o esquema off diretamente, criando funções alternativas. E ele vai ficar rodando isso. E o próximo passo que a gente vai fazer depois disso é ver se realmente todas essas tabelas foram criadas ali no Supabase, beleza? Bom, pessoal, então aqui, ó, ele terminou, né? Deu um resumo da estrutura criada aqui pra gente, deu também os papéis do sistema, que são bem importantes. E, cara, vamos então voltar agora para o nosso checklist, bem aqui. É criar, né, o banco de dados pelo cursor, com o MCP do Supabase. Então vamos dar check nesse, conferir se o banco foi criado. Então agora vamos conferir de fato se esse banco aqui foi criado. Eu vou entrar aqui no Supabase novamente. Ó, aqui então já tem um projeto que não tinha antes, né, que é esse agendamento YouTube. A gente vai vir aqui em Table Editor, beleza? E vamos lá, aqui várias tabelinhas criadas, inclusive essa que é uma tabela mega importante, né, que é uma tabela que, enfim, define os tipos de acesso aqui, né, admin, doctor, patient. Tem algumas formas de fazer isso, não necessariamente somente essa, mas, cara, beleza, tá tudo criado. E aí qual é a grande questão agora, né? Agora você tem que integrar com a sua aplicação, né? Então, o que seria integrar com a aplicação? Integrar com o seu front-end ali, né? Então, vamos falar agora só para mostrar para vocês, né? Mas assim, o intuito da aula assim foi concluído. Mas eu quero integrar aqui com a aplicação. Então, olha só, eu vou até mudar para o ESC, a gente não precisa fazer isso agora, mas olha só, como eu integraria isso com o front-end da aplicação. E aí eu vou mandar aqui, e ele vai dar um exemplo aqui, cara, de como poderia integrar. Provavelmente ele vai me dar até exemplo de código aqui, porque o Cloud tende a colocar mais, né, do que é o necessário. Mas, cara, é bem nesse caminho mesmo que ele está falando. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é instalar as dependências, né? Então, o principal para instalar seria esse daqui, npm install Supabase. E depois, né, você ia fazendo outras coisinhas. Então, você vai criar o arquivo de configuração do Supabase aqui. Você vai, cara, criar o auth context da aplicação e, cara, basicamente isso, né, que você teria. Aí você já começaria a criar os componentes, né, todo o design. E qual é a grande questão, né? Então, cara, aqui a gente começou fazendo o oposto do que muita gente que não é técnica faz, por exemplo, né, que é normal, cara, com Lovable hoje em dia, Wrap, você colocar o banco de dados só depois. Mas quando você vai criar uma aplicação mais complexa, colocar e ter uma noção desse banco de dados antes é legal, porque agora, cara, vamos falar que a gente já integrou o banco aqui. Você pode ir criando uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro, cara, eu recomendo você fazer autenticação, né? Você fazer login e senha. Depois você cria ali a primeira etapa e nisso, cara, você já vai colocando direitinho o seu banco, né? Então, vamos até aqui voltar pro DB Expert para eu dar um exemplo para vocês, né? Então, a primeira coisa que eu faria, por exemplo, seria implementar a autenticação e, cara, pedir para mostrar ali na primeira página, cara, qual é o tipo de acesso do usuário. Depois eu escolher um usuário principal e vou criar todas as funcionalidades ali para ele. Depois eu vou criar as funcionalidades do admin, né, do administrativo. E vamos lá. Então, uma coisa básica seria, cara, cadastro de médicos, né, especialidades, doutores e tudo mais. Disponibilidade, ter de fato toda ali essa parte de
de agendamento, né? Então, só que, cara, tudo isso aqui já está no banco, então você já pode ir linkando direto, né? Você ir puxando do banco e falando, olha, use isso aqui, você vai fazer até um prompt mais específico, né? Você já tem a tabela aqui, então, cara, a chance de dar erro é muito menor também, né? E você vai entender minimamente o que você está fazendo, né? O que, cara, hoje em dia é um grande privilégio, né? Então, é um fluxo interessante de se fazer, né? Então, que nem eu falei para vocês, eu criei do zero, e para você que ficou aqui até o final, eu quero mostrar para vocês, né, um ponto, eu até coloquei uma aula recente dessa na comunidade, mas eu quero mostrar para vocês um outro MCP que, cara, para você que está no Cursor direto, é bem importante, que seria esse MCP aqui, ó, já está até aqui, da Magic UI, beleza? Só que isso aqui, cara, é papo para outro vídeo. Mas se você entendeu como configurar um MCP, configura esse daqui, beleza? Que vocês vão, cara, conseguir colocar todos esses componentes aqui na sua aplicação diretamente no Cursor. Fechou? E é isso, pessoal. Se você, cara, já chegou nesse ponto, cara, vale a pena você dar uma olhada na comunidade também, tá? Então, a gente ainda tá com o mesmo preço do lançamento. Eu sou meio maluco nisso, mas é isso. Deem uma olhada lá e vejam se faz sentido para vocês, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição também. Um abraço.